Bem-vindas mais uma vez ao MDM Diálogos. Desta vez estamos acompanhadas por Vânia Mourão, que é a nossa convidada do Comitê Popular de Mulheres em Portugal e núcleo do PT, Lisboa. Leonor Teixeira, membro do Conselho Nacional do MDM. E, como habitual, a Regina Marques, membro do Secretariado Nacional do MDM e do Comitê de Direção da FEDIM, e eu, Ângela Brandão, membro do MDM. E, como sabem, Diálogos está organizado pelo Movimento Democrático de Mulheres e pela Comissão de Direção da Federação Democrática Internacional de Mulheres. E hoje o nosso programa vai ser dedicado à Venezuela. A oportunidade que nós tivemos de visitar a Venezuela, iniciando uns dias antes da tomada de posse do presidente Maduro e prolongando-se após a tomada de posse do presidente Maduro. Foi um convite que foi estendido a mais de 100 países, e os vários países enviaram representantes. Vários dos países, os representantes foram de diferentes organizações, como foi o caso de Portugal, em que tivemos diferentes organizações que participaram. E hoje temos presentes duas das organizações que participaram neste convite e que tivemos a oportunidade de ver em primeira mão o que é que sucedeu antes, durante e depois, e é precisamente isso que queremos partilhar neste diálogo. Que são, aliás, as nossas impressões sobre o que ocorreu, o que nós vimos, o que nós sentimos, o que nós aprendemos nesta experiência. E, portanto, a minha primeira pergunta para lançar este diálogo, se calhar até eu lançava à Regina, que normalmente está aqui presente, para nos iniciar, assim, de uma forma muito breve, qual é que, na sua opinião, foi a importância desta visita? Ou seja, viemos como observadores, eu estive também presente, portanto, todas nós presenciámos muitas coisas, algumas em simultâneo, outras por separado, mas se calhar para dar início, qual a importância destas visitas? Porque é que isto é importante? Bom, eh, muito obrigada, boa noite a todas. É sempre um prazer estar neste programa que o MDM promove com a FDIM, e que, na verdade, permite diálogos, permite impressões, troca de impressões. Sobre a Venezuela, de facto, nós temos a honra também de ter sido convidadas pela Venezuela para participar no Congresso Antifascista, no Congresso Mundial Antifascista, e também acompanhar, digamos, a tomada de posse popular do presidente Maduro. Na verdade, foi uma experiência muito estimulante, uma experiência que nos deixou, a mim, deixou-me absolutamente extasiada com a organização, com o entusiasmo, com a participação das pessoas, com a juventude. Foi de facto uma coisa muito bonita. E nessa medida, acho que para nós foi uma honra, é verdade, não é? Para o MDM foi uma honra, mas para cada uma de nós que somos dirigentes de um movimento, também temos a responsabilidade de, nestes diálogos, transmitir junto de outras pessoas, no fundo, o que lá vimos. E o que lá vimos foi, de facto, foi o desmentido total daquilo que passará e que passa muitas vezes na comunicação social portuguesa e também, enfim, nas redes sociais mundiais. Nessa medida, acho que aqui estamos para conversar. Eu darei depois outros dados, mas desde já quero-vos dizer que eu tinha estado na Venezuela há uns tempos e, na verdade, nota-se uma grande diferença no plano da arquitetura, no plano da limpeza, no plano do arranjo das praças, na habitação. Portanto, há todo um conjunto de infraestruturas, digamos, que se vê um nítido avanço. E isso é, digamos, a parte exterior da nossa visita. Não é? Embora também tivéssemos consultado e sido ouvidas a propósito da habitação, por exemplo, mas, enfim, depois no Congresso terei outras coisas a dizer, porque eu acho que, mais uma vez, confirma a profundidade de análise que fazem, também o estímulo que dão para uma organização mais eficiente, não é? E para poderem combater também
no fundo, a violência que se exerce sobre aquele país, porque os Estados Unidos não perdoam, porque a direita não perdoa, digamos, a Venezuela, com este Congresso, também quis fazer isso, quis demonstrar que não está só, e de facto não está só. Estiveram 125 organizações, 2.000 pessoas delegadas dessas organizações, portanto, de facto não está só. E é isso também que nos apraz registar, termos contribuído para trazer até Portugal e até ao mundo, porque queremos também chegar com estes diálogos mais longe, naturalmente que é isso que também nos entusiasma, porque a democracia faz-se fazendo. Exatamente. Vânia, és de outra organização, portanto, talvez tenhas uma ideia diferente, não sei. Concordas, não concordas? O que é que gostavas de acrescentar? Concordo, estou bem alinhada com o que a Regina acabou de falar. Eu tive a honra também de ser convidada. Na verdade, foi o núcleo do PT, né, em Portugal, e eu fui representando tanto o núcleo PT quanto o comitê, com uma delegação, Portugal-Brasil. Já fui duas vezes. Eu tive a sorte de ir em novembro e agora em janeiro, onde fomos juntas, né? A primeira vez que eu fui, eu estava bastante ansiosa, porque está um terrorismo midiático que dificilmente não afeta a gente, porque nós estamos nas redes, né? Muito embora eu tivesse a participar já de um grupo no WhatsApp de pessoas progressistas na Venezuela, que era justamente para poder perceber o que estava ocorrendo lá, mas nada como a gente estar de fato, né, percebendo, sentindo, vendo, auscultando o que estava a acontecer. Eu fui primeiro para o Festival Internacional, foi a primeira experiência que eu tive e foi comovente. Na medida que eu saí do hotel, primeiro que você já chega no aeroporto e você é recebido com muito acolhimento, né? Toda a equipe, você percebe mesmo a alegria, sabe? A gratidão até por você estar ali representando um país, né? Você estar ali podendo estar testemunhando o que de fato está acontecendo e ter eles a oportunidade de que essa sua perspectiva, de que essa sua experiência seja reproduzida quando você voltar, que é isso que é o nosso compromisso, eu acho, realmente. Então, eu devo agradecer muito, muito ao governo de Venezuela, a oportunidade de ter tantas trocas importantes, né, em todas as dimensões, porque lá a gente trabalha a dimensão política, a dimensão cultural, a dimensão pessoal, porque foi transformador, essa viagem foi transformadora para mim, sabe? Primeiro que eu acho que, como brasileira, eu percebi também que eu estava na América do Sul novamente. Há 5 anos eu não volto para o Brasil, né? Eu sou luso brasileira, mas eu estou aqui há 5 anos. E chegar em Venezuela foi como se eu tivesse chegado no meu país, porque são pessoas muito, muito, muito alegres, assim, tem um tipo, né, uma forma de ser, né, muito ligada à música, muito ligada à cultura. Então, também as comunidades, às vezes você sair por ali do aeroporto, já começar a ver, né, as comunas, que a gente chama de comunidade no Brasil, também são conhecidas como favelas, mas muito diferente do Brasil, né? Eu pude estar nas comunas, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, e a gente percebe que lá o Estado está do lado do povo, não contra o povo, como a gente vê nas favelas do Brasil. Eu pude me pacificar com as Forças Armadas, né? Porque nós temos uma história muito difícil no Brasil com relação à experiência da ditadura. Então, eu acho que eu pude, visitando o museu, nós fomos juntos, né? O Museu da Montanha, ao quartel, né? Da Montanha, seu museu. Eu não sei Oeste, se como eu ela é respondi a conhecida? primeira pergunta, mas eu tive duas vezes. Eu acho que esse terrorismo midiático é terrível. Eu acho e penso agora, na verdade, quando eu conheço a Venezuela e percebo o quanto essas narrativas falsas, né, é, é, colaboram para a pobreza, né, eles tiveram momentos dificílimos. Ali você ouve testemunhos de pessoas que passaram fome, não por conta da política econômica do Estado, e sim por causa das fortes sanções.
que eles estão a sofrer. Então, eu voltei a segunda vez, muito, muito feliz de estar lá novamente, né? Já tinha desconstruído todo aquele sentimento, todo aquele receio, né? Que havia me afetado, que você vai ouvindo assim, você vai para a Venezuela? Nossa, cuidado. Aí eu digo agora, você já foi à Venezuela? Então vá, né? Não Uhum. tem uma brincadeira que tem com uma música brasileira. Você já foi à Bahia? Então vá. É isso, vamos conhecer, porque não tem nada daquilo que a gente percebe, a não ser as grandes sanções, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que eu vou passar a bola, porque Ok, senão a gente vai falar a vida exatamente. inteira. Vocês Aliás, sabem que eu gosto de falar, né? De conversar. exatamente. Todas gostamos aqui, este é o problema É, comum. Mas precisamente pegando por aí é uma parte importante porque ahm, evidentemente nem todas as pessoas podem ir, não é? E nós tendo tido essa honra e essa oportunidade, cabe-nos a nós a obrigação de devolver aquilo que nos foi dado, através de comunicar tudo o que vimos, as nossas impressões, as nossas experiências, para podermos ser os olhos das pessoas que, infelizmente, por variedade de motivos, não podem ir e não podem ver pelos seus próprios olhos. Portanto, nós temos que ser esse veículo em parte, esta é a razão de ser deste programa em particular, destes diálogos em particular. E agora passava precisamente a bola à Leonor, como membro mais jovem aqui do grupo. Eu tenho muita curiosidade e eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir provavelmente também, que é uma opinião de alguém mais jovem, bastante mais jovem, e que, portanto, tem uma vivência completamente diferente no geral e há de ter tido uma vivência diferente em particular. Portanto, tu, Leonor, enquanto alguém muito mais jovem, também vens com as tuas expectativas de pessoa jovem que és e com as tuas vivências especiais enquanto jovem, numa época que não nos cabeu a nós viver enquanto jovem, e portanto o teu olhar é muito relevante, eu diria que é muito precioso aqui. Eu gostava de saber como é que tu queres complementar o que já foi dito, para além do que é que tu queres acrescentar, que seja a tua própria perspectiva, que pode não ser coincidente com a nossa. Sim, para mim foi a primeira vez na Venezuela. Toda a informação que eu tinha sobre a Venezuela era encontrava online, do que procurava, das notícias, artigos. Portanto, talvez também como a Vânia na sua primeira vez, eu estava um bocado assustada porque a pesquisar como é que estava a Venezuela, as notícias eram todas um pouco negativas, as situações que descreviam eram perigosas. E depois, estando lá, pronto, foi muito importante para mim. Foi importante para mim como, enquanto membro da organização, porque agora consigo falar melhor sobre o assunto, sei dar-me a minha opinião sobre o que se passa na Venezuela e comunicar para outras pessoas da minha própria organização, mas outras pessoas que também têm interesse nas conversas do MDM, da opinião, dos pontos de vista e tudo mais. Depois, pessoalmente, também foi muito importante para mim. Foi importante porque, enquanto estudante de jornalismo em Portugal, foi interessante para mim ver, estar a vivenciar acontecimentos em primeira pessoa e depois ver como é que eles eram traduzidos, como é que eles eram divulgados, como é que eram falados cá fora. Pronto, em Portugal, nomeadamente, como foi o caso de algumas situações que aconteceram depois de Portugal, mas todos, pronto, os vários meios de jornalismo e de comunicação passavam as notícias a metade ou não comunicavam tudo. Foi interessante ver essa manipulação que eu já tinha noção que existia, mas agora, pronto, tive assim uma maior confirmação. E pronto, enquanto jovem, também é interessante ver a forma como os jovens são apoiados num país como a Venezuela, que mesmo tendo tantas sanções, tem programas para jovens, tem a juventude a juventude e a habitação, a juventude e a educação, são temas que estão presentes nos projetos do governo e que são pensados. Lembro-me, por exemplo, que acho que fomos todas à Praça da Juventude, Pensei nisso agora. A sim, a Praça maior praça em Caracas, foi. e que é um espaço incrível, fiquei muito bem impressionada. Fomos lá à noite, estavam crianças a brincar na rua, estavam vários jovens a utilizar as instalações que têm vários, aqueles contentores de transporte,
que foram todos renovados e fizeram salas e tinham aulas de robótica, aulas de línguas, tinham outros pequenos cursos e tinham também dança, se não me engano, Tinham, e depois tinham. faziam lá vários eventos, tudo sem custos, oferecido para a juventude, foi um espaço pensado de propósito para a juventude, que precisava de conviver, que precisava pronto, assim, de um espaço para viver e para crescer e para pensar. E fiquei muito impressionada, pronto, com projetos como esse. Se calhar não vejo tanto cá em Portugal, ou pronto, não são tão extensos, ou não envolvem todos os jovens, só uma parte. Mas foi muito interessante e foi importante e sinto muito honrada de poder ter isso. E nesse espaço, o único risco que corremos foram os skates que podiam nos. Sim, também tinha os skates, sim. Mesmo assim, não me senti assim tão Não, ameaçada. Não. Eu até eu lembro-me que um dos espaços era um espaço de gaming. Eu achei isso também interessante, porque em que eles poderiam experimentar jogos que estão agora, assim, que são muito populares nas camadas de população até mais jovens. E eram também espaços artísticos, portanto, era como se cada um pudesse encontrar o seu próprio nicho e ter acesso a ele. Não é? Porque nós aqui também podemos encontrar muitas destas coisas, o problema é o acesso a elas. Um, e eu efetivamente também foi a minha primeira vez na Venezuela. Não ia apreensiva, tenho que confessar, mas a minha expectativa excedeu-se pela positiva. Eu esperava algo bastante interessante, mas aquilo que eu vi excedeu em muito o que eu esperava. Portanto, está muito mais além em termos do ponto de desenvolvimento em que eu pensava que estavam. Portanto, o ponto de desenvolvimento é que Caracas, que nós podemos ver contrastes, porque existem zonas ainda muito degradadas, que se percebe que não houve oportunidade de recuperar, mas nós percebemos que há uma recuperação ativa que está a ser feita da cidade, e não só da cidade do ponto de vista de edifícios, mas também dos espaços vividos, ou seja, onde as pessoas podem estar. Um, uma coisa, já agora, para quem nos está a ouvir, que eu creio que é importante, é que é verdade, nós fomos convidados pelo governo da Venezuela, que nos recebeu maravilhosamente, que nos deu todo o apoio, e tudo. Mas eu creio que é importante sublinhar que nos deu também a oportunidade de explorar sem estarmos a ser vigiados, controlados ou sem termos sequer que dizer para onde íamos. E, portanto, muitos de nós tivemos oportunidades de visitar espaços que eles nem sequer sabiam que estávamos a ir. E, portanto, quando das pessoas das diferentes organizações dos diferentes países, e eu tive a oportunidade de falar com muitos países da América Latina, até da América do Norte, havia pessoas que estavam dos Estados Unidos. E quando eu tinha a oportunidade de falar do que é que estavam a ver, do que estavam a sentir, todos eles diziam a mesma coisa. E cada um deles tinha tido a oportunidade de ver espaços e coisas diferentes, até porque se puderam deslocar de forma autónoma. E, portanto, é muito interessante perceber como as visões não eram assim tão discrepantes. Porque poderíamos dizer, eles estão-nos a apresentar o que eles querem que a gente veja. Não. Apresentaram coisas que eles gostavam e faziam questão que nós víssemos, porque eram grandes feitos e que eles têm muito orgulho nesses feitos. Mas também podemos ver outras coisas porque nós quisemos vê-las, andar por sítios onde nós quisemos estar. E aquilo que nós fomos vendo nestas nossas saídas independentes coincidia com o resto, portanto não era discrepante. E já agora, se calhar lançava agora de novo a bola à Leonor, para que me digas das variedíssimas atividades onde participámos, porque elas são tantas que acho que não vamos poder falar de todas, eu pedia que destacasse aquela que para ti foi mais impactante e porquê? Porquê é que essa foi mais impactante? Pronto, para mim é um pouco difícil porque foram mesmo muito diferentes, umas mais culturais, outras com mais delegações de outros países, outras mais pequenas, mas se tivesse de escolher uma, talvez quando fomos visitar a comuna, na cidade de Tunan, estivemos no bairro Simón Bolívar, e foi mesmo muito
interessante ver como a comunidade se junta, como as pessoas falavam todas espontaneamente, falavam do coração, mas tudo o que diziam, todas as pessoas que falavam, ninguém tinha um papel, falavam só, mas tinha muito conteúdo o que diziam, tinha muito significado, era muito importante, e via-se que a população, várias pessoas completamente diferentes, um militar, uma senhora que vive no bairro, uma senhora que toma conta, que é uma das responsáveis de um dos prédios, todas essas pessoas têm uma consciência política, têm consciência de classe, têm consciência dos seus direitos. Isso para mim foi muito impactante e sinto que quando estava nessa comunidade, nesse bairro, foi onde senti mais, porque vi várias pessoas assim de repente a falarem e a darem a sua opinião e a falar e a dar o seu testemunho também, a sua história. E depois também fiquei muito impressionada da forma como estava tudo limpo, as ruas, as pessoas organizam-se para fazer as limpezas das ruas, para fazer uma certa vigilância para ver se está tudo bem. Tem reuniões, tem o espaço das crianças, tem os espaços comuns e estava tudo muito bem organizado. Os prédios sociais não têm nada a ver com os prédios sociais ou com as habitações sociais cá em Portugal. E para mim acho que foi talvez o mais impactante ver pronto, essa questão da habitação e o quanto está evoluída e o quanto está pensada, trabalhada e a forma toda como a comunidade se junta para, pronto, para isso. Acho que foi talvez o mais impactante. Sim, sim, inclusive a comunidade decide muito do que quer ver lá e, e, e quando o projeto é decidido comumente e está organizado de forma suficientemente clara, com tudo o que é necessário para implementá-lo, ou seja, desde a construção, mão de obra, materiais, custos, etc., ele é apresentado e é aprovado, o dinheiro é dado e depois eles têm a oportunidade de implementar os seus próprios projetos, que evidentemente têm que prestar contas no fim, não é a dar e adeus, não é? Portanto, depois têm que prestar contas que foi efetivamente feito, mas aqui a parte que é realmente muito interessante e que tu tiveste aqui a transmitir é que vem da própria população, ou seja, vem da base para o topo e não ao contrário. Se calhar agora fazemos ao contrário, Vânia, para ti, o que é que te impactou mais e o que é que tu gostavas de Olha, destacar? Foi tudo tão rico, não é? vai ser muito difícil, mas eu vou meio que tentar até em termos cronológicos, porque eu não vou poder tomar muito tempo de todos, mas primeira, a primeira momento que eu percebo assim de grande impacto é quando eu chego no primeiro dia no Festival Internacional antifascista. Primeiro pela diversidade. Na verdade, até no café da manhã, que você vê a diversidade das pessoas, né? A diversidade no sentido daquilo que vestiam, a diversidade de cores em todos os sentidos, a diversidade das linguagens, né? Todos, a maioria falando o espanhol, mas tinham ali caribenhos que não falavam espanhol, você tinha inglês, a gente tentando se comunicar, já começa o impacto por aí. Essa mesma diversidade estava lá no Congresso. Ao filmar, eu não esperava que eu fosse tomada de tanta emoção, porque é o momento que você começa a perceber o salão enchendo, você percebe que as palavras de ordem são as mesmas, de todos os cantos que chegavam as pessoas, eram pessoas que entendiam o que era uma revolução popular, eram pessoas que estavam ali a honrar a memória dos seus heróis, sabe? Então, a questão da memória. Em todas as paredes haviam falas, né, dos seus grandes heróis, dos Chaves, enfim, dos grandes heróis da Revolução em Cuba, você vê na América Latina, em vários lugares. Então, você vai ficando tomada, porque eu comecei a fotografar todas aquelas falas, e tudo começou a fazer sentido, gente. Começou a fazer sentido a nossa luta diária, e começou a fazer sentido a nossa militância, sabe? Então, eu pensei comigo, nunca mais eu vou estar sozinha. É incrível isso. Eu tive uma sensação que nunca mais na vida eu estaria sozinha, porque eu estava acompanhada e que eu estava no caminho ali certo. Todos nós estávamos olhando para a mesma direção.
para a construção de um mundo novo. E não é de hoje que a gente luta por isso, né? Perceber o quanto Cuba é um país humanitário, o quanto o povo cubano, sabe? A gente sabe aqui, ectodermicamente, mas ali a gente percebe isso descendo pelo corpo, né? A gente percebe isso de verdade, sabe? Então eu voltei muito, muito nutrida, muito nutrida. Se fala muito de ternura, então se fala muito de amor, se fala de paz, se fala de solidariedade. Eu dizia, meu Deus, tudo isso que nós falamos, que a gente acha que é uma bolha aqui, não, ali, aquelas pessoas todas que representam a América Latina, o Caribe, né? E tinham pessoas também como nós, que moramos aqui na Europa, enfim. Então, acho que o que mais me impactou foi essa chegada no Congresso. Me perceber pertinente, né? Eu me senti pertinente a uma causa, a uma luta, e tudo fez sentido para mim, sabe? Cada vez que a gente saiu à rua, cada vez que a gente defendeu os direitos humanos, cada vez que a gente fala de paz, e aí, estamos aí, existe o futuro, existe esperança. Foi o que eu senti. Uhum. Posso enumerar muitas outras coisas, né? Como o encontro nosso com as mulheres na tribuna das mulheres, né? O que é a tribuna das mulheres? Foi um momento onde a gente. Você vê a tribuna das mulheres, eu digo, meu Deus, eu nem sabia o que era, mas quando chega ali, né? Fomos todas. Uhum. Então, vocês também tiveram essa experiência de estar diante de organizações civis de mulheres. É, né? Eu não sei, a gente pode dizer feministas? Sim, porque elas têm causas feministas, né? São organizações civis que são lideradas por mulheres. Aliás, outra coisa que me chamou a atenção, a maioria das comunas e dos conselhos comunais são liderados por mulheres, que são as voceiras, Leonora, aquelas pessoas que Sim, sim, falam, sim. né? É Você, 70%. né? Aquela que tem a voz, voceiras, eu acho tão bonito, sou voceira. Quer dizer, a que traz a fala, que representa, né, na sua fala, toda uma comunidade, um grupo. Então, eu fiquei muito impressionada com a organização, eu fiquei muito impressionada com a consciencialização política, eu fiquei muito. Aliás, vários termos e categorias eu comentei com vocês, né? Eu acho que eu preciso rever na minha vida como humanidade, né? É um dos termos. Então, ficaria a noite falando, assim, de vários pontos que nós tivemos ali, mas esses dois, eu acho que a Tribuna das Mulheres, o Congresso Antifascista, né? Foram momentos de grande impacto para mim. A gente vai falar de outros aqui, Sem dúvida, porque tudo sem tocou dúvida, muito o sem coração da dúvida. gente, né? Uhum. Sim, se calhar só para as pessoas que estão a ouvir e que não tiveram a oportunidade de estar, é verdade que a América Latina, por razões óbvias, estava lá em peso, mas a América do Norte estava lá, representada nos Estados Unidos, no Canadá, no México, havia uma grande delegação mexicana. Também estavam representados vários países da Europa, como por exemplo, claro, nós, Portugal, Espanha, Holanda, etc., Reino Unido. Estavam representados vários países africanos, como a África do Sul, a Burkina Faso, entre outros, e da Ásia, das várias partes da Ásia, por exemplo, estava representado o Irão, a Palestina, a Rússia, que no fundo é a Euroásia, estavam representados já a Indonésia, Vietnã, enfim, vários países da Ásia, vários países da África, vários países da Europa, e evidentemente uma boa parte dos países da América Latina, se não todos, o que representa a tal diversidade, estavas a falar de cores, de linguagens, Exatamente. de línguas, de Sim, formas de você explicou expressar, agora. de vestir, muitas populações indígenas que foram também vistas e com orgulho na sua tradição, de várias formas que era transmitida, e isso foi tudo muito bonito, e a linguagem do amor
Realmente a linguagem do amor, da paz, da solidariedade foi uma linguagem sempre presente. E a linguagem da entreajuda, sem dúvida nenhuma, seja da rejeição à competição e do caminho da entreajuda. Eu também concordo contigo, foi uma coisa muito importante. Regina, na tua perspectiva, o que é que tu gostavas de sublinhar? Imagino que haja muitas coincidências, não é? Mas agora, como ficaste para o fim, ficaste com a parte ingrata, não é? O que é que tu agora Já queres não quero repetir sublinhar? nada, não quero repetir, mas, enfim, talvez umas coisas um pouco mais organizativas, para além de facto, partilhar esta ideia dos afetos, da simpatia, da tolerância, da aceitação do outro, que na verdade é muito sensível, não é? Nós percebemos disso a cada momento. Uh, Até das figuras mais emblemáticas, o próprio Maduro foi, nos seus discursos, exteriorizou muito esse sentimento de, de aceitação de todos, de trabalhar para todos. Aliás, quando disse eu já estou eleito, já sou presidente, porque já tinha tomado posse oficialmente, ele diz, mas eu sou o presidente povo, e o povo é presidente. Esta frase que ele disse desta maneira muito singela, muito simples, foi aplaudidíssima, não é? Pelas pessoas que estavam, os milhares de pessoas que estavam presentes, porque na verdade, e isso é o que eu também senti muito, para além daquilo que de fora eu sinto, não é? E de fora porque estou a observar qualquer coisa, enfim, que não vivo todos os dias, mas senti muito que aquela massa de gente que nós acompanhámos nas ruas, não é? E que nós estávamos numas bancadas, mas as pessoas estavam de pé na rua, e na verdade estas pessoas estavam mesmo dizendo que estão de acordo com aquela forma de estar, estão de acordo com aquela alegria, estão de acordo com a forma simples como ele fala, e isto, de facto, às vezes cá em Portugal já tenho ouvido, até escrita, um presidente que vai para a rua daquela maneira, vestido daquela maneira, mas de facto é a maneira que nós vemos e vimos que é dos venezuelanos, não é? Portanto, com muita simplicidade e com muita vontade. E, na verdade, isto sente-se, eu senti isto a cada momento, da forma natural como as pessoas falam das coisas, e já agora gostava de salientar aquela sessão das mulheres. Na verdade, nós chegámos lá depois de termos subido um monte imenso, não é? E na verdade, com uma vista fabulosa, elas escolheram um belo sítio, não foram nada humildes, não é? Foram mesmo ambiciosas, um sítio espetacular, bonito, que eu gostava de sublinhar duas ou três coisas. Para já, as mães, as mulheres que tinham filhos estavam sentadas, descansadas, e a criançada brincava ali à volta, num parque, enfim, construído, mas percebia-se que o ambiente era tranquilo. Percebia-se que as mães não estavam atrás das crianças para que elas se sentissem bem ou para que elas não fizessem disparates, etc. Este ambiente foi qualquer coisa que me deixou também muito agradada. E agradada porque isto é verdade. Porque ninguém faz isto só para nós vermos, não é? Isto é o dia a dia, isto é o dia a dia deles. Depois a festa, que foi uma festa, enfim, cultural, mas política e com um sentido político altamente, digamos que consciente, muito consciente. E já agora, não sei, reparámos todas que havia mulheres de enfim, diferentes profissões, até de outras zonas que não de Caracas, mas com grande orgulho de dizer que são de Miranda, que são daqui, que são da lá e que vão fazer isto e aquilo e aquilo. Estavam 40 organizações e fizeram uma coisa que decidiram ali e que eu ainda não tenho os documentos, até já pedi, e acho que nós vamos precisar desses documentos, porque foi aprovada uma ata, lembram-se, não é? Da formação do movimento dos movimentos. E isto é também uma linha de trabalho
que é também, não é muito vulgar, não é? O movimento dos movimentos, com as diferentes, com a diversidade, que eles respeitam sempre, mas, na verdade, a tentativa de unidade, a tentativa de forjarem lutas comuns, forjarem. Curiosamente, eu acho que naquele dia estavam exatamente a dizer que estão todas por Maduro, não é? O Maduro com o significado que isso tem, não é? De avançar com a revolução, de cobrir as necessidades que as sanções criaram, de também fazer face, e isso também foi muito visível e falado, fazer face aos perigos que eles atravessam, porque na verdade não descansam, nem estão descansados face àquilo que é a contaminação das forças reacionárias que estão muito próximas da Venezuela, não é? Falaram até em alguns sítios, não é? A Argentina, falaram, porque este congresso antifascista teve também esse propósito, não é? De denunciar, no fundo, o que são as políticas fascistas e a necessidade de se terem políticas antifascistas. E a necessidade para combater o fascismo, que vem dos Estados Unidos, que vem, na verdade, é preciso uma grande unidade. E isto também, para mim, sensibilizou-me e acho que corresponde muito àquilo que que são as ideias, digamos, de progresso, que são as ideias até muito simplesmente das Nações Unidas, não é? O direito internacional, o respeito pela institucionalidade, o respeito pelas suas regras e leis, eles têm uma Constituição que estão sempre a falar dela, não é? Portanto, há aqui aspectos de defesa da democracia, de defesa das mulheres, da defesa dos jovens, de criar as condições materiais e humanas para que as pessoas sejam felizes. Eu senti muito isto e acho que corresponde muito, eu acho que a Vânia já disse isto também, corresponde muito àquilo que são os nossos grandes objetivos, não é? E por isso também a nossa aliança tácita imediatamente, não é? Com todos estes propósitos. De facto, já agora também penso que já disseram isto e que eu queria sublinhar, é que a linguagem é muito emocional, é muito próxima das pessoas, é muito sensível e isto aproxima de facto. Isto aproxima de facto. Pronto, ainda se calhar temos mais uma ronda para falar Exatamente, do outro talvez. congresso que também houve, Exatamente. da comunicação, porque Uhum. também é uma preocupação. É que, na verdade, eles nunca esconderam o efeito das notícias falsas, das tentativas de bloqueio das própria internet, das redes sociais serem absolutamente viciadas, e, portanto, também isto merece com certeza a nossa reflexão posterior, mas já agora, neste programa, podíamos falar um bocadinho também disso, porque há uma grande consciência do perigo, da invasão. Mas também já agora, Ângela, nós tivemos uma experiência muito interessante, que foi com a comunidade portuguesa, com pessoas da comunidade portuguesa. Sem dúvida. E a comunidade portuguesa tem lá, tem um estatuto muito interessante, de grande relevo, e tem E sempre reconhecida, muito reconhecida. muito reconhecida, e até do ponto de vista económico, tem a sua, enfim, não são os grandes magnatos do petróleo, mas são de facto, têm uma vida económica muito estável, e portanto reconhecida. Mas o que é engraçado também, dizia-nos das pessoas com quem estivemos, que tem um jornal, e enfim, dizia-nos, pois, quando em Portugal alguém vandaliza uma montra, ou montras, ou uns serviços, é preso, ou enfim, é preso, mas aqui diz logo que é preso político. Uhum. Portanto, para denegrir, não é? Portanto, para minimizar o efeito do vandalismo, quando há, e houve, não é? Há pouco tempo. E, portanto, são estas coisas que é preciso também, às vezes, pequenas frases, pequenas coisas do nosso cotidiano que demonstram bem, para já, que as pessoas também não estão completamente surdas, não é? Percebem o que se está a passar, mas também são capazes de até brincar com as coisas e ultrapassar.
eu acho que superaram muita coisa, têm passado muita coisa. Já agora, quando fomos ver a habitação, que também já partilho da opinião aqui transmitida, a habitação excelente, mas aquele general que falou, Uhum. ele de facto, ele pôs-nos a chorar, porque ele sentia aquilo que estava a dizer, dizendo-nos até que as casas tinham sido feitas exatamente para pessoas que nunca tinham podido ter uma casa. E É houve, o Major-General Dílio Hernandes. Exato. é, Só esse, não tínhamos conhecer porque ele se apresentou, porque ele estava de t-shirt e calças de ganga, ou Exato, qualquer coisa exato. parecida. não estava com fardado, não é? Mas E peço desculpa, Regina, ele estava quase ao lado do Nicolás Maduro no dia que nós estivemos lá, quando ele fez o juramento com o povo. Você vê a simplicidade das pessoas e a gente não Exatamente. percebe a hierarquia que existe é, pela visualidade deles, né? já estava, Exatamente. eu não tinha, não reparei, não. Mas de facto esse senhor era um senhor portentoso. Mas nós, Muita patente. Exatamente. e mais uma vez foi um dos que nos mostrou que o objetivo era a humanidade, o objetivo era o amor, o objetivo era a alegria, era as pessoas estarem bem. Mas eu peguei nesta questão da habitação também para mostrar como eles, dentro da habitação, dentro do bairro, dentro da estrutura que criaram para o bem-estar, têm as hortinhas, têm hortas. E isto também é uma questão que nos colocaram muitas vezes e que nos disseram, a questão da soberania alimentar. Portanto, eles hoje têm praticamente a independência alimentar, não precisam de estar a importar materiais de alimentação. E, portanto, são coisas pequenas, mas que mostram o avanço, que mostram a determinação e, no fundo, com o povo. No fundo. Uhum. E aí as mulheres, de facto, têm um papel muito, muito importante e reconhecido. Uhum. Todos nos diziam, as mulheres são fundamentais, elas é que fazem, elas sabem, elas têm, e isto para nós, enfim, que somos um movimento de mulheres e que estamos na Europa, na verdade, isto é muito avançado, muito avançado. Eles dizem, aliás, todas nós nos apercebemos e toda a gente sabe, um dos grandes líderes dele, e o eterno líder, para além do Bolívar, é, na verdade, o Chaves, não é? E o Chaves e apanham muitas frases que ele usava para falar do feminismo. O feminismo, não há socialismo sem feminismo, dizia ele, não é? Mas também não há, mas se o feminismo não quer socialismo é porque não tem estratégia. Se o feminismo não quer o socialismo é porque não tem estratégia. Isto é, eu achei isto, já conhecia isto noutras ocasiões, porque eu tive a sorte ainda de o conhecer na Venezuela, numa organização que nós tivemos lá. Mas ele é de facto uma pessoa muito, também muito assim, muito, muito dada e muito, enfim, muito simples. E, portanto, cá estamos a pensar que transmitiremos estas ideias todas e quando tivermos os documentos, vamos ainda com certeza poder dizer mais coisas e conhecer mais coisas e tentar também dizer que é possível, não é? Tal como eles conseguem, com aquela energia toda e com aquela boa vontade, mas também com organização, como eles falam muito, não é? Com organização. E esta organização também me parece. Vi uma amiga nossa que lá num debate que falava que temos que articular e temos que organizar, não é? Uma das mulheres que estava lá, aliás, deputada. Portanto, articular, que é a questão das parcerias, que eles também dão muita importância, e organizar para agir melhor. No fundo, digamos que ao nível das ideias, são as ideias teóricas que também nos alimentam. Só que eles fazem isto de uma maneira muito bonita, muito terna, muito próxima, muito sorridente. E isto é um bocadinho diferente da nossa, às vezes, do nosso isolamento e da nossa distância que pomos nas coisas. Mas pronto, também aprendemos a ser felizes Uhum. desta maneira. Sem dúvida. Sem dúvida. Sim, eu creio que tocaste em imensos aspectos importantes. Mas já agora acrescentar que sim, que as mulheres
estavam lá muito, no fundo, nesse festival, a transmitir o seu apoio a Maduro, porque foi antes da tomada de posse e existia uma certa tensão no sentido da intervenção estrangeira. Ou seja, estavam todas as pessoas bastante conscientes que o potencial de intervenção e de ingerência estrangeira era alto. E, portanto, de alguma forma, cada uma daquelas organizações, fossem mulheres ou não, porque quando visitámos o quartel da 4F havia muitas organizações com homens, com mulheres, aliás, muitas delas mistas, organizações dos asfaltos, organizações dos petróleos, organizações de cultivo de terrenos, etc. Tudo organizações mistas, em que havia homens e mulheres. Claro que em algumas havia mais homens do que mulheres, e noutras era o contrário, mas eram mistas, que estavam lá de forma a apoiar o processo que eles consideravam a eleição democrática, porque o foi, não é? E nós, se calhar, outro programa só dedicado a isto seria bastante interessante, mas a eleição democrática do seu governo, que eles sentiam efetivamente como o seu governo e como eles fazendo parte, porque de facto muitas das responsabilidades, mesmo ao nível da defesa da organização, está a ser transferida progressivamente para a própria população. Portanto, quando nos passam, e aqui tomando o ponto importantíssimo que deste, Regina, e que a Organização também de Empresários Portugueses nos transmitiu, este ponto da manipulação da informação, de que é um Estado militarizado, que as pessoas não têm liberdade, é exatamente o contrário. As pessoas estão a receber cada vez mais nas suas mãos o direito de defender aquilo que consideram ser a sua organização, os seus bairros, os seus trabalhos, diretamente, sem intervenção militar. Ou seja, os militares estão lá a apoiar, mas não estão lá a comandar. Cada uma tem a sua organização, tem o seu comando. E as organizações de mulheres que nós vimos representadas, elas próprias estão a organizar-se, elas próprias não estão a ser comandadas pelo Estado. Outra coisa que nós tivemos foi o privilégio de estarmos no Festival de Mulheres, lá na sede, o núcleo central e mais importante, porque aquele festival que nos pareceu imenso, porque havia lá centenas e centenas de mulheres e dezenas de organizações, na realidade estava a ser replicado em vários pontos, mesmo dentro de Caracas e no país. Foi o que eu fui informada na altura. Nós estávamos, era aquele que tinha maior relevância, porque a Ministra das Mulheres estava presente naquele em particular, e como em qualquer situação, uma pessoa não se pode dividir por 30 sítios, tem que escolher um, e aquele foi o Caracas é a principal. capital. Pronto, é o que é, e nós evidentemente fomos levados ao principal, isso também faz todo o sentido. Mas de facto a questão da comunicação e da comunicação como uma arma, que está a ser algo utilizado fortemente nos nossos tempos, foi sublinhado em várias ocasiões, e nomeadamente até no Congresso da Comunicação, e se calhar aqui passava a voz à Leonor, que está a estudar até essa área, não é, jornalismo, para que, e esta ser a última ronda, no fundo, mas para que falas na tua perspectiva, dentro daquilo que foi a tua participação no Congresso, até porque nos dividimos e fomos fazer coisas diferentes, o que é que tu sentes como o que foi mais relevante que extrais daquele Congresso da Comunicação a respeito do que é que está a acontecer a nível mundial e o que é que nós podemos fazer, enfim, o que é que tu extrais no fundo daquilo que viste, até porque eu assisti a coisas diferentes. Sim. Quer dizer, eu na realidade eu não tive nos 2 dias no Congresso da Comunicação, só tive no último. Mas pronto, foi interessante quando fizeram aquele apanhado global de tudo o que tinha sido falado nas mesas. Acho que é muito relevante, e o facto também de ser feito na Universidade de Comunicação também é pronto, é muito importante. Gostei, sobretudo, de ver as formas criativas como cada grupo deu a sua mensagem. E, e gostei do Congresso. Acho que é mais uma iniciativa que é fora das outras iniciativas. Pronto, não é organizada pelo PSUV
pelo governo, mas que tinha também muito impacto. Mais uma vez, o espírito do Hugo Chávez estava muito presente também nesse congresso, o espírito revolucionário também. E sim, foram faladas coisas muito interessantes. Eu acho que a Regina também tem algumas opiniões sobre esse congresso. Falámos um pouco sobre isso, mas gostei muito, gostei muito. E uma reitora absolutamente amiga Uhum. nossa, não é? Daquelas que nós podíamos bater assim nas costas com todo o à vontade e que fez uma belíssima intervenção. Uhum. Nesse final, Agora, Vânia, tu não estiveste no congresso ou tiveste? Olha, eu estive, mas eu estive no segundo dia, que foi um pouco confuso. Eu acho que. Mas penso que a gente pode tirar a mesma conclusão que nós tiramos no Congresso Internacional e no Mundial, né? No Encontro Mundial. Que a importância da formação, da ampla formação antifascista e antiimperialista em todo o mundo, né? Que foi formada para promover a paz, para enfrentar o ressurgimento do fascismo, né? E da extrema-direita, como está ocorrendo agora no mundo, né? Eu penso que a gente percebe que Caracas é o eixo agora dessa resistência, né? Fascista. Ali nesse encontro, também no final da comunicação, ficou dito que vários encaminhamentos foram feitos no sentido da gente realizar outros encontros, congressos também, né? Diversos setores, intelectual, mulher, jurista. Então, acho que são coisas que vão ter continuidade, são muito importantes, né? Também eu percebo aí que em todos os três encontros, né, a gente percebe o valor político, a gente sai dali com a certeza, né, do valor político da solidariedade, da educação, do ensino público, da saúde pública, né, como central, inclusive para a própria luta feminista, isso nas mesas isso foi bastante dito, né? Do perigo da história única, como fala a Chimamanda, né? A autora Uhum. nigeriana, como é perigoso, né? A gente ter, porque eu vim via a Turquia e também fui sofrendo uma série de interferências das pessoas. Cuidado na Turquia, minha filha quase enlouqueceu, a mãe manda não, quer dizer, o perigo de se construir esses estereótipos, né? Sobre o outro, né? Sobre o que é diferente, né? Nós, como brasileiros, sabemos muito disso também, né? E eu acho que é muito importante para a gente também, como a Regina falou, eu acho que foi a Regina que falou da importância da população, né, do povo, no dia do juramento, no dia que dá posse, não dá posse na Assembleia, mas dá posse ali junto ao povo. Eu lembro claramente do Maduro convidando o seu povo, o povo venezuelano, a fazer um juramento com ele. Quer dizer, é um compromisso de ambas as partes. Eu não estou fazendo sozinho, né? Eu sou o povo, eu represento, eu não sou o povo, né? Então, isso é extremamente democrático, né? O contrário do que estão dizendo ou tentam dizer, né, sobre o Nicolás Maduro e o seu governo, né? Então, Uhum. soberania popular, né? Eu acho que, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, porque tem tantas. Eu É, acho que a gente também não podia deixar de falar, mas talvez para um outro momento, da dimensão cultural, quantos artistas se apresentaram, pessoas que a gente não conhece, porque exatamente a comunicação social não permite, né? Tenho vontade de fazer, ou até, de repente, a gente promover aqui, se for possível, um dia, um festival, sei lá, um encontro com esses artistas espetaculares que nós tivemos o privilégio de conhecer, poetas, poetisas, cantoras, né? uhum. De uma sofisticação musical, né? E infelizmente não é mainstream, né? Não está ali no.
Exatamente. Exatamente, o bloqueio não é só a nível da ideia política, bloqueia a todos os níveis e inclui bloqueio de comunicação a nível da parte artística. Não Eh, perdemos, né? Porque, no fundo, quanto maior o desconhecimento do outro, mais fácil é nós acharmos que o outro é algo assustador. Quanto mais o conhecemos, mais nos aproximamos, e, portanto, isso faz com que o medo se dilua, e é exatamente o oposto do que me parece ser o objetivo atual. Regina, já agora, só assim muito brevemente, se quiseres destacar alguma coisa sobre a comunicação e do que foi falado, tu estiveste nos 2 dias, eu também. Pois esse congresso foi um congresso interessante, porque, no fundo, conglutinou uma série de preocupações, com especialistas de vários países que convergem nesta atitude de, no fundo, analisando eh, o papel das grandes empresas de comunicação e das redes sociais também, que são dominadas por meia dúzia de pessoas, e isto foi dito por vários intervenientes que vieram fazer alguma exposição, mas, por exemplo, os franceses, em que também há uma hegemonia das, das redes, não é? Uma hegemonia absolutamente dominadora, mas também a preocupação deles agora pareceu muito a ser uma preocupação de saída. Nós sabemos que há isto, há um diagnóstico, já sabemos que. Como é que nós vamos fazer para contrariar isto? Vamos ter uma agenda, vamos ter que ter uma agenda anticapitalista, vamos ter uma agenda de unidade e de diversidade, contrária àquilo que é este poder hegemónico, não é? Que dizem sempre o mesmo, que deturpam os factos. Vamos mostrar que no mundo há outras coisas, há greves também, há lutas dos trabalhadores. Isto foi muito claro, e isto foi, no fundo, até foram chamar a isto a contestação à nova ordem mundial da comunicação, que já vem enfim, dos anos 80 até 70, que no fundo era uma ordem mundial que acabou por ser dominadora. Não é? Portanto, agora há que fazer outra ordem mundial. Há que encontrar formas de. E falam bastante das plataformas digitais, mas também não escondem a necessidade, por exemplo, das rádios locais, porque também reconhecem que há muita gente no seu país, ali na Venezuela e depois na América Latina, muita gente que não que precisa muito da rádio porque é o único meio que tem para, porque não tem televisão, porque nem sempre tem internet, porque a rede elétrica também é falida, portanto, eles querem diversificar. E mais, as redes, falaram muito das redes comunitárias, das rádios comunitárias, no sentido da valorização das tradições e da cultura local, porque eles têm um país com muita diversidade cultural e práticas também culturais. Portanto, eles estão a encontrar, quando eu digo eles, é a Venezuela e o conjunto das pessoas que estavam na sala e que pôde participar nisto. Na verdade, eh, se há as grandes redes cibernéticas que até fazem ataques a tudo o que é instituição, não é? Quando entendem, também há a possibilidade de intervir com as pessoas mais localmente, mais diretamente e com uma linguagem que seja mais compreensível para cada um, até para a politização dessas pessoas. Portanto, há muito esta ideia, houve muito esta ideia de que temos que ser claros nas propostas anticapitalismo, anti-imperialismo e também dizendo o que isso é, não é? Uhum. Dizendo o que é o capitalismo, o que é o imperialismo, porque é, no fundo, a sobrecarga que as pessoas também sentem quando não têm casa, quando têm fome, é isso o capitalismo também. É o que muitas vezes foi dito, não podemos falar só de coisas em abstrato, há que concretizar. O capitalismo é tirar o pão a uns para dar não sei quantos dinheiros a outros. Faziam muito estas comparações do cotidiano. Eu acho também uma coisa interessante do ponto de vista
teórico, digamos, não é? As Exato. metodologias que se podem usar para chegar mais perto das pessoas e para que elas também entendam melhor a situação mais global do país. Pronto, eu partilhei esta experiência e gostei muito de estar. Esta agenda nova que é preciso fazer, que se tem que Uhum. concluir, não está feita, Exatamente. não está feita. Exatamente. Isto é sempre um processo em que ainda, por exemplo, uma das coisas que foi dita, que até foi dita por um português, um jornalista de guerra, que dizia, as guerras hoje são diferentes. E Uhum. falava da guerra Ucrânia-Rússia, não é? Como tendo o jornalismo foi também decepado, o jornalismo foi, foi morto, não é? Houve Uhum. imensos jornalistas que morreram, que mataram, e tal, que se calaram, que foram calados, e portanto ele dizia isto veio alterar completamente o papel dos jornalistas. Os jornalistas não podem ser, já não são os jornalistas que vão transmitir factos, que vão dar relevo a determinadas fontes. Não, porque de um dia para o outro desaparecem. Uhum, exatamente. O que está a Pronto, acontecer também na Palestina, como sabemos, exatamente, e que houve exatamente. muita solidariedade também para o povo da Palestina em todos estes eventos. E já agora acrescentar, porque no Congresso de Comunicação havia várias mesas de trabalho e nós estivemos em mesas diferentes, e o fruto de cada uma daquelas mesas de trabalho, ou seja, o sumo do que saía de cada uma daquelas mesas de trabalho, constituiu a agenda para os próximos meses, não é? E, nomeadamente, no grupo em que eu estive presente, o que nós falámos e debatemos e trabalhámos foi formas de lutar contra a hegemonia dos meios de comunicação, sobretudo dos meios de comunicação que utilizam a internet. Falámos da censura ativa, que muitos meios estão a sofrer neste momento, e quando eu digo censura ativa, é o cancelamento desses meios, ou seja, impedir que as pessoas possam ter acesso a essa informação. Falámos do shadow banning, que basicamente é tornar o acesso de certos meios muito difícil, ou seja, a pessoa quase que tem que ir procurá-los para ter acesso a eles, porque aparecem sempre no final das listas, escondidos, etc. E falámos também bastante das notícias falsas, não é? O fake news, usando a terminologia inglesa. As notícias falsas e o que fazer com isto. E, portanto, no fundo, a conclusão foi que os países que estão a tentar uma luta mais ativa no sentido antifascista, antiimperialista, anticapitalista, precisam de construir a sua hegemonia de meios. O único país no mundo, neste momento, com total hegemonia de meios, para além dos Estados Unidos, que domina todos os outros, é a China. Não existe nenhum outro país que tenha uma hegemonia dos seus meios de comunicação. E sublinho-se a importância que isso tem para transformar. Mas até conseguirmos criar essa hegemonia, até porque representa muitos recursos, não é? Para se conseguir ter os meios necessários para ser hegemónico a nível de comunicação, ou seja, se ter, o que é que isso representa? Representa, no fundo, a soberania de comunicação de um povo. Neste momento, nós, por exemplo, em Portugal, ou em França, ou na América Latina, ou na África, nós não somos hegemónicos, nós, no sentido de possuir os nossos meios. Portanto, o que é que isso representa? Que não há nenhum país que seja verdadeiramente soberano. Os meios de comunicação, sobretudo aqueles que utilizam a internet, mas não só, estão dependentes dos grandes centros de decisão que estão neste momento nos Estados Unidos. Portanto, a soberania de comunicação está nas mãos dos Estados Unidos. Nós não somos países soberanos neste momento. E falou-se muito da soberania para romper a hegemonia dos Estados Unidos e criar a nossa própria forma de comunicação. E, no entretanto, criar uma rede de comunicadores, desde os mais pequeninos aos maiores, que teriam várias responsabilidades. E as responsabilidades não são de multiplicação da informação e da passagem da informação para que ela chegue a mais pessoas. E para além disso, outra das grandes responsabilidades seria na confirmação atempada de factos. Ou seja, cada vez que se difunda uma notícia sobre um país ou sobre uma região, que no fundo constitui uma mentira
ou uma manipulação de uma verdade, ou seja, uma meia-verdade, imediatamente haver algum meio de comunicação, seja o comunitário, local, daquele país, mas não hegemónico, não dos Estados Unidos, um meio de comunicação que imediatamente possa dizer não, nós estamos aqui e não é isso que está a acontecer. E que possa, no fundo, clarificar. Porque nós próprios, com a sensibilização que temos, nós próprios conseguimos reconhecer até que ponto acabamos por ser muitas vezes manipulados por falta de informação direta. E, portanto, isso foi uma via discutida como uma perspectiva importante para conseguir quebrar essa hegemonia dos Estados Unidos e conseguir uma soberania, que eu, aliás, estava a falar de hegemonia, mas o mais correto é falar de soberania dos meios de comunicação. Cada país deveria de ser soberano dos seus meios e não é. E, portanto, temos que trabalhar nesse sentido, adquirir a nossa própria soberania a nível de comunicação e o nosso contributo, quando somos pequeninos, é na divulgação de informação daquela a que temos acesso e que podemos transmitir aos outros, formando esta rede, no fundo, de meios de comunicação e de divulgação. Pronto, Nós e estamos portanto, fazendo aqui, né? exatamente, é isso mesmo que estamos a fazer aqui, este é o nosso contributo. Mas, Vamos, na vamos minha ter que... mesa, deixa-me só Sim, dizer, sim, sim, sim. na minha mesa chegaram a um consenso mais alargado, que era nós, portanto, eles não era país a país, portanto, era um conjunto de países que temos que ser a rede das redes. Eu acho que o termo é interessante, a rede das... É uma coisa que já temos visto em livros, não é? Mas que ali apareça, de facto, numa discussão muito pessoal também. E depois, esta questão da rede, e uma das questões também muito importantes é a diversidade das fontes. Não, as fontes não. De facto, nós não dominamos um conjunto de fontes, mas podemos criá-las, não é? Uhum. Portanto, podemos criar essas fontes e estabelecer mais elos e parcerias, mas, pronto, alguém dizia, pois, mas isso tudo custa dinheiro, Uhum. não é? As redes não funcionam de viva voz, é com tecnologias muito sofisticadas e caras. Pronto, mas isto, o que interessa, no meu ponto de vista, não sei, Ângela, mas do meu ponto de vista, o que interessou ali foi a discussão e foi a consciencialização de que as coisas têm que mudar e que nós, particularmente os agentes de comunicação, então, havia jornalistas, havia têm que, na verdade, pensar nisto, ir pensando formas de fazer. eh, e também a criação, digamos, ser mais uma vez a Venezuela o epicentro deste, destes contactos, não é? Para as coisas começarem a evoluir como uma centralidade que a Venezuela aceita ser, no fundo, não é? E acho que isso haverá gente que vai continuar, haverá gente que está nesta onda de prosseguir, digamos, na defesa de uma comunicação plural, verdadeira, uma comunicação que transmita as diferenças culturais e que também chegue ao povo, no fundo ao povo e que não seja viciado, não é? De maneira tão evidente como é. Porque, se calhar também, houve lá também algumas propostas, assim, no concreto, mas que depois eu não vi no final, porque não são fazíveis, para já, não é? Portanto, há coisas que são um bocadinho utópicas e as pessoas também quiseram, por exemplo, havia uma ideia, pode-se criar uma base tecnológica nos BRICS. Os BRICS não têm ainda essa estabilidade, não é? Para poder. Nem tem uma estrutura que permita Nem tal. tem a Venezuela ainda, embora seja histórico, como disse ontem, né? O Nicolás Maduro com o Breno Altman, não sei se vocês viram a entrevista, né? Foi espetacular. A Uhum. entrevista Bem, histórica. agora temos mesmo de terminar, creio eu. O que eu se calhar faria é fazer uma última ronda de cada uma dizer uma frase ou uma ideia que gostasse que ficasse na mente de quem nos vai ouvir sobre toda esta experiência. Só uma última ideia e fechamos. Vânia, se calhar. Eu vou deixar aqui uma frase que eu ouvi numa das mesas das mulheres, já tinha ouvido de outra maneira,
mas porque ela vem a dizer, depois de afirmar na mesa que uma das táticas imperialistas, né, é a de nos dividir, né? E que a gente precisa estar juntas, né? Que nós temos direito à paz, nós temos direito à ternura. Então, no final, ela diz essa frase: não há nada mais revolucionário que a ternura. Isto me marcou muito e me marcou em toda a viagem da Venezuela. Regina. Eu lembrei-me agora que o Guevara falava da solidariedade é a ternura dos povos. Portanto, de facto, a América Latina tem este lado sempre muito afetuoso da comunicação e eu lembro-me que aqui em Portugal quis usar isso e não fui bem entendida também, não é? Porque não é costume. De qualquer maneira, acho que é uma frase bonita e muito profunda também, porque não há inteligência cognitiva, não é? Também apenas, não é? Tem que haver uma inteligência emocional, tem que haver. E estes dois lados têm que se completar, porque não se chega ao povo com pedras, não é? Chega-se ao povo com um abraço, pronto, mas eu também gostava de, no fundo, para terminar, e só quis aqui encadear com a Vânia, as palavras são como as cerejas, mas na verdade o que eu gostava de dizer é que eh, as organizações de mulheres devem dar-se as mãos, mas devem ser, como ali vi, muito, muito conscientes do seu papel e determinados na consciencialização das outras. Trazer mais mulheres para a luta é fundamental. Uhum. Eu creio que perdemos a Leonor. Eu ainda estou Ah, aqui a ouvir, Leonor, mas é a tua oportunidade. a câmara é que deixou de funcionar, não sei porquê. Ah, ok, coitadinha. Então, Mas estou a ouvir, vamos estou a ouvir. ouvir. Uma das coisas que mais me marcou e assim que me fica mais na cabeça é a ideia de que talvez a maior arma, ou as duas maiores armas do povo venezuelano são a soberania petroleira e a tal a consciência política e a consciência dos seus direitos. Isso marcou muito, sem dúvida. E se for pensar em termos de frases, quando estávamos na cidade de Tiuna, houve uma senhora que foi falar e que estava a falar sobre a sua casa e a casa da família que tinha sido destruída pelas chuvas e que depois foram relocalizadas, ela e a família, pelos Chaves. E ela disse: o Chaves dignificou-me. E essa ideia de dignificação ficou muito presente para mim, porque não é só viver, é viver com dignidade, viver com direito à saúde, viver com direito a uma habitação segura, direito a poderem juntar-se em organizações. As organizações sociais são tão fortes, o setor social é tão forte e isso marcou muito. Chaves dignificou o nosso povo. Uhum. Até merece palmas. Da minha parte, evidentemente partilho do que vocês disseram, como é lógico. Mas eu se calhar gostava de sublinhar, não só porque foi dito, mas porque foi vivido e foi sentido por mim também, a ideia de que a competição é excluente, a cooperação é inclusiva. Portanto, a competição é ódio, é luta no mau sentido, é oposição, é, no fundo, esta perspectiva de que há um superior e um inferior, de que o superior ganha e o inferior perde, e, portanto, é de alguma forma a legitimação da exploração do outro. E a cooperação é exatamente o oposto. A cooperação é o amor, a cooperação é a inclusão, a cooperação é o conseguir que todos tenham o seu lugar e é reconhecer que cada um tem um contributo. Não é igual, nós não somos todos iguais. Agora, todos nós podemos contribuir. E, portanto, todos nós temos um contributo a dar. E se nós cooperarmos, todos ganhamos. E, obviamente, estamos a falar de modelos
opostos. Eu, pessoalmente, prefiro o segundo e acho que todas nós que estamos aqui preferimos o segundo modelo. Um modelo cooperante, um modelo da inclusão, do amor, do respeito, da solidariedade, Diversidade. da diversidade e, no fundo, um modelo em que todos temos a oportunidade de ganhar e o ganhar não é à custa da perda do outro, mas sim do ganho coletivo. Portanto, eu gostava de deixar este como algo que eu senti muito lá e daí que quando Vânia falaste ao início dessa energia, essa foi a energia também que eu senti, não é? Pronto, e vamos, já é um programa longo, mas vamos despedir-nos aqui. Olha, Esperamos que as pessoas que tenham ficado até ao fim tenham apreciado, tenham gostado. Eu creio que até merecia fazer, valia a pena fazer outro programa, a falar talvez de algumas coisas mais específicas, porque foi tudo tão, tão rico que realmente há muito mais a poder transmitir. Mas creio que por hoje já chega, e até uma próxima ocasião. Eu quero agradecer, viu, o convite, foi uma delícia essa conversa. Muito obrigada. eh, Ângela, no dia 11 vamos ter na Casa do Alentejo uma conversa em que está o CPPC, o MDM e a Associação Conquistas da Revolução. Mas a ideia é abrir, E também vai estar a embaixadora da Venezuela vai em estar a Portugal, embaixadora da Venezuela. Mary Flores. Portanto, a ideia que, enfim, que eu já vi com a Hilda, todas as pessoas que foram poderem ser imediatamente a seguir à mesa, poderem todos dizer aquilo que entendem, não é? Pronto, aquilo que entenderam, aquilo que lhes aprouver. Será na Casa do Alentejo, às 18 horas. Eu digo isto porque quem nos está a ouvir pode ser também que queira passar por lá, para além das presentes aqui na nossa mesa, que era muito interessante que pudessem estar. E íamos completando assim também a nossa informação e a nossa troca de informações, que também será com certeza bastante rica. Obrigada, Regina. De facto, é um convite que se estende a todas as pessoas que estiverem interessadas e que nos estiverem a ouvir. Sim, certamente. Adeus então a todos, até uma próxima ocasião. Boa noite.